Liturgia do dia 14 de agosto de 2022, 20º domingo do Tempo Comum. Memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, disseram os príncipes ao rei: pedimos que seja morto este homem. Ele anda com habilidade, lançando o desânimo entre os combatentes que restaram na cidade e sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras. Este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo, mas sim a desgraça. Disse o rei Sedecias: ele está em vossas mãos, o rei nada vos poderá negar. Agarraram então Jeremias e lançaram-no na cisterna de Melquias, filho do rei, que havia no pátio da guarda, fazendo-o descer por meio de cordas. Na cisterna não havia água, somente lama, e assim ia-se Jeremias afundando na lama. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e veio ter com ele, e falou-lhe: ó rei, meu senhor, muito mal procederam esses homens em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna para ir morrer de fome. Não há mais pão na cidade. O rei deu então esta ordem ao etíope Ebed-Meleque: leva contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 39. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouviu meu clamor. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem, adorem e esperem em Deus confiantes. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém guarda o Senhor minha vida, e por mim se desdobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Vinde logo, Senhor, não
tardeis. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Vinde logo em meu auxílio. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que hoje nos é servida convida-nos a tomar consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus nos confia. Não há meios termos. Deus convida-nos a um compromisso corajoso e coerente com a construção do novo céu e da nova terra. É essa a nossa missão profética. A primeira leitura apresenta-nos a figura do profeta Jeremias. O profeta recebe de Deus uma missão que vai lhe trazer o ódio dos chefes e a desconfiança do povo de Jerusalém. Anunciar o fim do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão que Deus lhe confiou, doa a quem doer. Ele sabe que a missão profética não é um concurso de popularidade, mas um testemunhar com verdade e coerência os projetos de Deus. O Evangelho reflete sobre a missão de Jesus e as suas implicações. Define a missão de Jesus como um lançar fogo à terra, a fim de que desapareçam o egoísmo, a escravidão, o pecado, e nasça o mundo novo, o reino. A proposta de Jesus trará, no entanto, divisão, pois é uma proposta exigente e radical, que provocará a oposição de muitos. Mas Jesus aceita mesmo enfrentar a morte, para que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma realidade palpável. A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida ao encontro da vida plena, como os atletas que não olham a esforços para chegar à meta e alcançar a vitória. Cristo, que nunca cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável,
mas enfrentou a morte para realizar o projeto do Pai, deve ser o modelo que o cristão tem à frente e que orienta a sua caminhada. Com relação ao texto do Evangelho, os ditos que o Evangelho de hoje nos apresenta são dos textos mais obscuros e difíceis de interpretar de todo o Novo Testamento. Particular dificuldade oferece o versículo 49, formado com palavras estranhas ao vocabulário de Lucas. Poderia ser um dito independente recolhido por Lucas, desconhecendo-se o contexto primitivo deste dito e as circunstâncias em que Jesus o pronunciou, é impossível determinar o seu significado e saber qual o fogo de que Jesus falava. De qualquer forma, Lucas apresenta esse material no contexto do caminho de Jerusalém, esse caminho que conduz Jesus ao dom total da vida. No horizonte próximo está cada vez mais o confronto final com a instituição judaica e a morte na cruz. Na perspectiva de Lucas, estes ditos fazem parte da catequese que prepara os discípulos para entender a missão de Jesus, a radicalidade do reino e as exigências que daí brotam para quem adere às propostas de Jesus. A caminho de Jerusalém e da cruz, Jesus dá aos discípulos algumas indicações para entender a missão que o Pai lhe confiou. Missão que os discípulos devem, aliás, continuar nos mesmos moldes. O texto divide-se em duas partes. Na primeira parte, versículo 40 a 50, entrelaçam-se os temas do fogo e do batismo. Jesus começa por dizer que veio trazer o fogo à terra. O que quer dizer isto? O fogo possui um significado simbólico complexo. No Antigo Testamento, começa por ser um elemento teofânico, usado para representar a santidade divina. A manifestação do divino provoca no homem simultaneamente atração e temor. Ora, explorando a relação entre o fogo e o temor que Deus inspira, a catequese de Israel vai trazer do fogo um símbolo da intransigência de Deus em relação ao pecado. Por isso, os profetas usam a imagem do fogo para anunciar e descrever a ira de Deus. O fogo aparece assim como imagem privilegiada para pintar o quadro do castigo das nações pecadoras e do próprio Israel. No entanto, ao mesmo tempo que castiga, o fogo também faz desaparecer o pecado. O fogo aparece assim como elemento de purificação e transformação. Na literatura apocalíptica, o fogo é a imagem do juízo escatológico. O dia de Iavé é como o fogo do fundidor. Será um dia ardente como uma fornalha, em que os arrogantes e os maus arderão como palha, e em que a terra inteira será devorada pelo fogo do zelo de Deus. Desse fogo devorador do pecado, purificador e transformador, nascerá o mundo novo, sem pecado, de justiça e de paz sem fim. O símbolo do fogo posto na boca de Jesus deve ser entendido neste enquadramento. Jesus veio revelar aos homens a santidade de Deus. A sua proposta destina-se a destruir o egoísmo, a injustiça, a opressão, que desfreiam o mundo, a fim de que surja das cinzas deste mundo velho um mundo novo de amor, de partilha, de fraternidade, de justiça. Como é que isso vai acontecer? Através da palavra e da ação de Jesus, certamente. Mas Lucas estará especialmente a pensar no Espírito enviado por Jesus aos discípulos, e que Lucas vai, aliás, representar através da imagem das línguas de fogo. Quanto à imagem do batismo, ela refere-se certamente à morte de Jesus. Em Marcos 10:38, Jesus pergunta a João e Tiago se estão dispostos a beber do cálice que ele vai beber e a receber o batismo que ele vai receber. Para que o fogo transformador e purificador se manifeste,
é necessário que Jesus faça da sua vida um dom de amor até a cruz. Só então nascerá um mundo novo. Na segunda parte, Jesus confessa que não veio trazer a paz, mas a divisão. Lucas deixou expresso frequentemente que a paz é um dom messiânico e que a função do Messias será guiar os passos dos homens no caminho da paz. Que sentido fará agora dizer que Jesus não veio trazer a paz, mas a divisão? O dito faz certamente referência às reações à pessoa de Jesus e à proposta que ele oferece. A proposta de Jesus é questionante, interpeladora e não deixa os homens indiferentes. Alguns acolhem-na positivamente, outros rejeitam-na. Alguns veem nela uma proposta de libertação. Outros não estão interessados nem em Jesus, nem nos valores que ele propõe. Como consequência, haverá divisão e desavença, às vezes mesmo dentro da própria família, a propósito das opções que cada um faz face a Jesus. Este quadro devia refletir uma realidade que a comunidade de Lucas conhecia bem. Jesus veio trazer a paz, mas a paz que é vida plena, vivida com exigência e coerência. Essa paz não se faz com meias tintas, com meias verdades, com jogos de equilíbrio que não chateiam ninguém, mas também não transformam nada. A proposta de Jesus é exigente e radical. Assim, não pode deixar de criar divisão. Hoje a Igreja faz memória a São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Maximiliano Maria Kolbe nasceu na Polônia no dia 8 de janeiro de 1894. Ainda adolescente, ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais e foi ordenado sacerdote em Roma no ano de 1918. Animado de filial piedade para com a Virgem Mãe de Deus, fundou uma confraria religiosa com o nome de Milícia de Maria Imaculada, que se propagou de modo extraordinário tanto em sua pátria como em outras regiões. Chegando ao Japão como missionário, aplicou-se em difundir a fé cristã sob os auspícios e patrocínio da mesma Virgem Imaculada. Finalmente, regressando à Polônia, tendo padecido por ocasião da guerra que então graçava terríveis atrocidades no campo de concentração de Auschwitz, distrito de Cracóvia, consumou sua fecunda vida no holocausto de caridade a 14 de agosto de 1941. Aconteceu que, diante da fuga de um prisioneiro, 10 pagariam com a morte, sendo que um, desesperadamente, caiu em prantos. Minha mulher, meus filhinhos, não os tornarei a ver. Movido pelo amor que vence a morte, São Maximiliano Maria Kolbe dirigiu-se ao oficial com a decisão própria de um mártir da caridade, ou seja, substituir o pai de família e ajudar a morrer os outros 9, e foi aceita, pois se identificou. Sou um padre católico. A 10 de outubro de 1982, o Papa João Paulo II canonizou este seu compatriota, já beatificado por Paulo VI em 1971. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer em sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São Maximiliano Maria Kolbe e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Maria, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.